Há cerca de 400 milhões de anos, os insetos eram menos perigosos que atualmente. Eles se alimentavam pacificamente de grama, não eram venenosos e não matavam ninguém. Mas a evolução não parou. Surgiram novas espécies, se espalharam pela Terra e tudo mudou no dia em que os insetos acidentalmente provaram sangue. Vou dar um exemplo simples. Se você já provou algo doce, como chocolate, provavelmente vai querer isso pelo resto da vida. Isso não significa que você vai adotar uma dieta exclusivamente de chocolate, mas vamos ser honestos, a maioria das pessoas gosta de doces. Isso está em nossa genética, além do hábito ao açúcar. A mesma coisa aconteceu com os insetos. Os primeiros deles não tinham ideia de que podiam beber sangue, já que naquela época não havia animais adequados na Terra. Existem várias hipóteses principais que sugerem que a primeira experiência de hematofagia em insetos ocorreu completamente por acaso. Por exemplo, eles já tinham desenvolvido um aparelho bucal adequado. Então simplesmente, ei, desculpe, posso morder mais uma vez? Provavelmente outros animais estavam envolvidos no processo, mas a essência era: depois de provar o sangue uma vez, é difícil resistir. Acho que já vi algo parecido em filmes de vampiros. Seja como for, os insetos que antes se alimentavam apenas de esporos, néctar e outros produtos de origem vegetal, mudaram para a dieta dos hematófagos. Assim são chamados os animais que se alimentam de sangue. Mas surge uma questão: o que há de tão especial no sangue para mudar os hábitos alimentares? O sangue é muito saboroso, alimentar-se de sangue tornou-se popular. Ou os insetos de repente perceberam que são muito sanguinários? Na natureza selvagem, alimentar-se de sangue é uma grande vitória para o predador condicional. Basta comparar. Você faz um esforço para capturar alguém, vencer e comer, ou simplesmente se esgueira silenciosamente em algum lugar, se alimenta e continua com seus negócios. É o mesmo que entrar em uma cafeteria, pegar seu pedido e sair, em vez de entrar em uma briga com Boris pela máquina de café. Sim. E não se esqueça que até os animais mais fortes têm dificuldade em lidar com insetos sugadores de sangue. Parasitas, como pulgas dezenas de vezes maiores que as atuais, acredita-se que mordiam e sugavam o sangue até mesmo dos dinossauros. Além disso, cada mordida parecia uma injeção subcutânea. Ainda assim, os dinossauros nada podiam fazer a respeito. E o que se pode fazer com essas patas? O sangue é o alimento ideal para os insetos. Tem proteína suficiente para manter seus pequenos corpos em boa forma, ajudando-os a viver e se reproduzir. Além disso, o sangue é líquido, o que significa que para se alimentar não é necessário mastigar ou rasgar algo sólido. Basta uma única mordida. Até os percevejos conseguem lidar com isso. E então eu pensei, os insetos evoluíram para beber sangue, porque é conveniente, legal e tudo mais. Desde então, após milhões de anos, eles continuam vivos. Então o mecanismo está funcionando. Mas por que matar sua própria fonte de alimento? É o mesmo que queimar a geladeira depois de pegar um sanduíche de lá. Eu não estou brincando. Mosquitos lideram a lista dos mais mortais para os humanos, que, de acordo com diferentes dados, matam de 700 mil a 1 milhão de pessoas por ano. Depois deles, com grande diferença, vêm os humanos, matando cerca de 45 mil, seguidos pelas cobras, que matam de 50 a 100 mil. Você sente a diferença? O principal perigo dos insetos e aracnídeos sugadores de sangue não é que eles possam sugar alguém até a morte. Carrapatos, por exemplo, podem transmitir 9 doenças diferentes ao mesmo tempo. Da doença de Lyme à febre maculosa das montanhas rochosas e tularemia. É possível morrer ao ser infectado por eles. Sim, a tularemia já foi até usada como uma arma biológica. Espere. Se alguém carrega tantas doenças perigosas, ele não deveria estar doente também? O sistema imunológico desses seres, especialmente dos carrapatos, parece estar em um nível cósmico. Mosquitos, por exemplo, geralmente transmitem apenas 1 ou 2 patógenos sem adoecer. Simultaneamente, o sistema imunológico dos carrapatos atua de forma única, inibindo todas as bactérias prejudiciais em seu organismo. Felizmente, nem toda picada de carrapato resulta em uma grande variedade de doenças. E sabe onde vivem os insetos mais perigosos? Não na Austrália, mas no Japão. Vamos pegar, por exemplo, o gigantesco besouro no ano de 2014. Sua aparição na América do Norte causou um verdadeiro pânico. E não é por acaso. São grandes insetos malignos que destroem abelhas. Podem picar várias vezes seguidas e até causar a morte. Sim, na Austrália também existem vespas, mas elas definitivamente não são comparáveis às gigantes. Em primeiro lugar, as vespas australianas são 1,5 cm menores e, em segundo lugar, elas não são tão agressivas.
Os adultos geralmente se alimentam de néctar, mas as vespas gigantes japonesas, por sua vez, comem outros insetos sem qualquer remorso. Sério, eu não gostaria de encontrar com esses caras. E, em geral, no Japão, existem algumas criaturas assustadoras. Robustos besouros de mármore, centopeias venenosas que, dizem, podem crescer até 20 centímetros de comprimento e seu veneno pode matar uma criança ou um animal de estimação. Mas alguém tem que caçar todos esses monstros. Pegue, por exemplo, um gigantesco besouro. Ele é apenas um inseto, o que significa que está no fundo da cadeia alimentar. Pode parecer absurdo, mas o gigantesco besouro é um predador superior, o que significa que ninguém o caça. Então, ursos, texugos e besouros. Ótima companhia. Mas foi assim que ocorreu na evolução. Aparentemente, o único animal que se alimenta de besouros gigantes é o urso. Mas sua área, mesmo considerando a migração, de forma alguma afeta o Japão. Portanto, os vespões japoneses só têm que temer os humanos e as abelhas, que aprenderam a repelir ataques em suas colmeias, literalmente cozinhando os vespões dentro de um micro-ondas vivo. Eu já falei sobre isso em um dos vídeos. Na verdade, isso é estranho. Eu sempre pensei que a natureza criou os insetos para que outros animais tivessem algo para morder. E se essa função não funciona, para que eles são necessários? Sim, as pessoas têm dificuldade em aceitar a existência de insetos ou pequenos artrópodes, como aranhas, como algo importante. Mas este é exatamente o caso em que o tamanho não importa. Eles são uma força invisível que faz nosso mundo funcionar como deveria. Frutas e vegetais aparecem graças aos insetos. Insetos também devolvem nutrientes à terra. Se eles não existissem, a quantidade de decomposição e podridão seria horrível, sem mencionar os parasitas. E de acordo com uma pesquisa, são precisamente os insetos que enriquecem a economia dos Estados Unidos da América em 57 bilhões de dólares por ano. E isso sem contar a experiência. Sem esses seres rastejantes, tudo na Terra simplesmente desmoronaria. Mas se todos os humanos morressem amanhã, nada de especial aconteceria com o planeta. Sente a diferença? Talvez seja por isso que os insetos e artrópodes se tornaram tão perigosos. Eles são muito importantes para a Terra para se permitirem ser exterminados. Considere um escorpião gigante. Se precisar atacar algo que não seja sua presa, ele só usará seu veneno em autodefesa. Além disso, ele está sempre pronto para se defender. Mas basta uma picada para que qualquer predador entenda que é melhor não mexer com essa coisa zumbindo listrada. Dizem que a sensação da picada é como ser atingido por uma agulha quente e a dor dura vários dias. Sem mencionar que as substâncias químicas presentes no veneno do gigante vespa podem destruir células sanguíneas, músculos e até causar insuficiência renal. Uma picada de vespa gigante não é letal para pessoas sem alergias. Aproximadamente 200 vespas seriam necessárias para um resultado letal. Mas nem todos precisam atacar em grupo. Por exemplo, a aranha de Sydney, Atrax robustus, que é considerada uma das mais tóxicas para os humanos. Sua mordida pode matar um adulto em 24 horas, sem mencionar as crianças. Atualmente, um antídoto já foi desenvolvido. Mas se você refletir, por que uma criatura tão pequena necessita de tanto veneno? Isso se aplica não só às aranhas, mas a muitas criaturas pequenas que possuem uma quantidade excessiva de toxina. Como se em algum momento ele fosse necessário para caçar dinossauros, mas desde então a caça diminuiu. Isso é absurdo. É como caçar borboletas atirando nelas com um lançador de granadas. Você certamente conseguirá, mas por quê? Aparentemente, milhões de anos atrás, até mesmo o núcleo mais poderoso era apenas um hormônio que ajudava os ancestrais desses seres a regular o metabolismo do açúcar. O hormônio insulina em nosso corpo também funciona assim, faz as células absorverem açúcar e usá-lo para produzir energia. Se houver excesso de glicose no sangue, a insulina envia o excesso para ser armazenado no fígado e depois o recupera quando necessário. Uma coisa útil, mas quem poderia pensar que ela evoluiria para um veneno? Quando você precisa se defender e atacar, todos os meios são bons. Seus adversários desenvolveram imunidade. Portanto, é preciso produzir venenos cada vez mais potentes, continuamente. Além disso, alguns aranhas têm vários venenos de uma vez, para que pelo menos um funcione definitivamente. Então, este é adiado. Este é para ratos, para guaxinins, este é o meu chá. Aqui está o que é necessário. Em geral, se o veneno de uma aranha é considerado não letal para um humano hoje, isso não significa que sempre será assim. Apenas espere. Mas há boas notícias. Mesmo que no futuro todos os insetos e aracnídeos venenosos se tornem ainda mais venenosos, eles pelo menos não aumentarão de tamanho. Não se trata apenas de condições inadequadas.
Isso simplesmente não é conveniente. Um estudo mostrou que o tamanho das moscas antigas diminuiu à medida que as aves evoluíram, e as aves não vão a lugar nenhum. Além disso, a redução de tamanho é uma das tendências do mundo animal. Seres pequenos garantem recursos mais facilmente. Eles se multiplicam rapidamente e em maior número, sendo melhores em resistir à extinção. Então, nosso futuro são insetos muito pequenos, mas muito venenosos. Sabe, agora isso não parece mais uma boa notícia para mim. Até logo!